que faz um carro se tornar um ícone? Hoje vamos apresentar 18 dos modelos que conquistaram o Brasil e se eternizaram no coração dos brasileiros. Deixe o like, inscreva-se no canal, e venha comigo conhecer os carros que deixaram sua marca e moldaram o mercado automotivo do país. Volkswagen Fusca. O Volkswagen Fusca começou a ser produzido no Brasil em 1959 e rapidamente se tornou um dos carros mais populares do país, conhecido pela durabilidade, simplicidade mecânica e economia. Equipado com motor traseiro 1.2, que depois evoluiu para 1.3 e 1.6, o Fusca era ideal para as condições das estradas brasileiras e conquistou uma legião de fãs ao longo das décadas. Foi o carro mais vendido do Brasil durante os anos 60 e 70 e se tornou um símbolo de acessibilidade. A produção foi encerrada em 1986, mas, devido à demanda popular, o Fusca voltou entre 1993 e 1996 em uma edição limitada. Mesmo após o fim de sua fabricação, o modelo continua icônico e ainda é um dos carros mais queridos do Brasil. Volkswagen Kombi. A Volkswagen Kombi foi lançada no Brasil em 1957 e o logotipo se tornou um ícone de características e robustez, usado tanto para transporte de carga quanto de passageiros. Produzida inicialmente com motor 1.2 e evoluindo para motores 1.5 e 1.6, a Kombi ganhou fama por sua mecânica simples e resistência, adaptando-se bem às estradas brasileiras. O modelo passou por atualizações ao longo dos anos, incluindo a introdução do motor refrigerado a água em 2005. Em 2013, a Kombi teve sua produção encerrada no Brasil, após 56 anos ininterruptos, devido à exigência de novos itens de segurança obrigatórios, como airbags e freios ABS, que não puderam ser facilmente integrados ao seu projeto original. Ela permanece como um dos veículos mais queridos e reconhecidos no país, com um legado único na história automotiva. Chevrolet Opala. O Chevrolet Opala foi lançado no Brasil em 1968 como o primeiro automóvel de passeio da General Motors no país, inspirado nos modelos Opel Rekord e Chevrolet Impala. Disponível inicialmente com motores 2.5 de 4 cilindros e 3.8 de 6 cilindros, o Opala se destacou pela robustez e pelo conforto, rapidamente ganhando popularidade entre os brasileiros. Suas versões incluíam desde o modelo básico até o luxuoso Diplomata e o esportivo SS, fazendo dele um carro versátil e marcante. Ao longo de mais de 2 décadas, o Opala conquistou uma legião de fãs e foi amplamente usado como carro oficial do governo e em frotas. Sua produção foi encerrada em 1992, consolidando-se como um dos carros mais emblemáticos da indústria. Ford Maverick. O Ford Maverick foi lançado no Brasil em 1973, inspirado no modelo americano, como uma resposta da Ford ao Chevrolet Opala. Apresentado inicialmente com motores 2.3 de 4 cilindros e um potente V8 5.0, o Maverick se destacou pelo estilo esportivo e desempenho, mas causou dificuldades com o alto consumo de combustível, especialmente durante a crise do petróleo. Embora tenha conquistado fãs pelo visual robusto e pela performance, seu consumo elevado e a mecânica exigente limitaram sua popularidade. Em 1979, após alguns ajustes e versões como o GT e o Super Luxo, sua produção foi encerrada, mas o Maverick deixou um legado como um dos ícones dos carros esportivos da época no Brasil. Fiat 147. O Fiat 147 foi lançado no Brasil em 1976 como o primeiro carro da Fiat produzido no país e se destacou como o primeiro modelo nacional a usar motor transversal e tração dianteira, o que lhe conferia boa economia de combustível e espaço interno para um compacto. Com motor inicial de 1.0 litro, ganhou versões 1.3 e até uma versão a álcool, sendo o primeiro carro do mundo a sair de fábrica com essa tecnologia, em 1979. Ao longo de sua trajetória, o 147 teve diversas variantes, incluindo a perua Panorama e a picape Fiorino, consolidando-se como um carro econômico e inovador. Sua produção foi encerrada em 1986, marcando o início bem-sucedido da Fiat. Volkswagen Gol. O Volkswagen Gol foi lançado no Brasil em 1980 e logo se destacou pelo design robusto e pela mecânica simples, que o tornaram ideal para as condições brasileiras.
Com diversas gerações e versões ao longo das décadas, ele passou de motores refrigerados a ar para potentes motores 1.6 e 1.8, além de inovar com opções como o motor 1.0 e a versão GTI, o primeiro carro nacional com injeção eletrônica. O Gol dominou o mercado por 27 anos consecutivos como o carro mais vendido do Brasil, ganhando espaço tanto entre consumidores comuns quanto em frotas e carros de serviço. Sua produção foi encerrada em 2022, encerrando uma trajetória histórica e marcante no mercado brasileiro. Chevrolet Monza. O Chevrolet Monza foi lançado no Brasil em 1982, baseado no modelo Opel Ascona europeu, como um sedã médio que combinava conforto, desempenho e durabilidade. Com motor 1.6 a princípio, ganhou versões 1.8 e 2.0, tornando-se rapidamente um dos carros mais desejados do mercado brasileiro. Ele foi pioneiro em oferecer itens de conforto avançados para a época, como direção hidráulica, ar-condicionado e câmbio automático. O Monza se destacou pelo estilo e confiabilidade, e, nos anos 80, foi o carro mais vendido do Brasil, chegando a ser líder de mercado por 3 anos consecutivos. Ele teve sua produção encerrada em 1996, mas deixou uma marca significativa no segmento de sedãs médios no país. Ford Corcel. O Ford Corcel foi lançado no Brasil em 1968, fruto de uma parceria entre a Ford e a Willys-Overland, como um sedã compacto com foco em conforto e economia de combustível, inspirado no modelo Renault 12 europeu. Inicialmente com motor 1.3, ele evoluiu para versões mais potentes, como o Corcel 2 lançado em 1977, que trouxe linhas mais modernas e opções de motores 1.4 e 1.6. O Corcel também teve variações de carroceria, incluindo a perua Belina e a picape Pampa. Conhecido por sua durabilidade e economia, ele foi muito bem aceito pelo público brasileiro. Sua produção foi encerrada em 1986, consolidando-se como um dos modelos mais marcantes da Ford no Brasil. Chevrolet Chevette. O Chevrolet Chevette foi lançado no Brasil em 1973 e rapidamente se tornou um dos carros mais populares do país, oferecendo uma alternativa compacta, acessível e confiável. Inicialmente com motor 1.4, ele evoluiu ao longo dos anos, ganhando versões 1.6 e 1.6 álcool, além de variações de carroceria como o hatchback e sedã de 2 e 4 portas, a perua Marajó e picape Chevy 500. Conhecido por sua simplicidade mecânica e economia, o Chevette conquistou uma grande base de fãs e foi amplamente utilizado como carro de frota. A produção foi encerrada em 1993, após 2 décadas de sucesso, com mais de 1,6 milhão de unidades vendidas no Brasil. Aero Willys. O Aero Willys foi um carro produzido no Brasil entre 1960 e 1971 pela Willys-Overland do Brasil, integrada pela empresa americana Willys-Overland Motors. Baseado nos modelos americanos, o carro foi adaptado ao mercado brasileiro e conquistou rapidamente popularidade pela robustez e estilo. Em 1963, o modelo passou a ser oferecido com motor de 6 cilindros, tornando-se um dos carros mais potentes do país na época. A produção seguiu até 1967, quando a Willys foi adquirida pela Ford, que manteve o Aero Willys no mercado até 1971, renomeando para Ford Itamaraty na versão de luxo. O Aero Willys é lembrado como um clássico da indústria automotiva brasileira, simbolizando o início da produção de carros nacionais. Puma GT. O Puma GT é um ícone esportivo brasileiro, lançado em 1967 pela Puma Veículos e Equipamentos, fundada por Rino Malzoni, que inicialmente fabricavam carros de corrida. O modelo Puma GT, com carroceria em fibra de vidro e design arrojado inspirado em esportes europeus, foi montado sobre a mecânica do Volkswagen Karmann Ghia, usando o motor Volkswagen Boxer de 4 cilindros. Sua leveza e aerodinâmica garantem bom desempenho, tornando-o muito desejado entre os entusiastas do esportivo. O Puma GT foi exportado para vários países, e sua produção contínua até o início dos anos 1980, consolidando-o como um dos esportivos mais icônicos e de coleção. Volkswagen Brasília. O Volkswagen Brasília foi lançado no Brasil em 1973, desenvolvido pela Volkswagen do Brasil para atender às demandas do mercado nacional por um carro compacto, econômico e espaçoso. Projetado com base no sucesso do Fusca,
mas com mais espaço interno e uma carroceria estilo hatchback, a Brasília utilizava a mecânica robusta e confiável do Fusca, com motor boxer refrigerado a ar e tração traseira. Com seu design simples e funcional, o modelo rapidamente se popularizou entre as famílias brasileiras e se tornou um símbolo da classe média, sendo também amplamente utilizado como táxi. A produção de Brasília continuou até 1982, com unidades exportadas para outros países da América Latina, e até hoje é lembrada como um dos carros mais marcantes e queridos da Volkswagen no Brasil. Ford Escort XR3. O Ford Escort XR3 foi lançado no Brasil em 1983 como a versão esportiva do Escort, fabricado pela Ford a partir de 1981. Desenvolvido especialmente para o mercado brasileiro, o XR3 se destaca pelo design esportivo e pelo desempenho aprimorado, sendo um dos primeiros carros nacionais à oferta de itens de série como teto solar e aerofólio. Equipado inicialmente com motor 1.6 CHT, o XR3 ganhou popularidade entre os jovens pela sua estética moderna e esportiva, e sua imagem de status. Em 1985, a versão conversível, desenvolvida em parceria com a Karmann-Ghia, reforçou o apelo do modelo. Em 1989, o XR3 recebeu o motor 1.8 AP, mais potente, consolidando sua fama como esportivo acessível e marcando presença no mercado brasileiro até 1996. Fiat Uno. O Fiat Uno foi lançado no Brasil em 1984, baseado no modelo europeu, mas adaptado para atender às necessidades do mercado brasileiro. Com design inovador e linhas retas, criado por Giorgetto Giugiaro, o Uno dinâmico o conceito de carro quadrado no Brasil, oferecendo mais espaço interno e eficiência aerodinâmica. Compacto, econômico e de manutenção simples, o modelo rapidamente conquistou o público e se tornou um dos carros mais populares do país. Em 1990, foi lançada a versão esportiva Uno 1.5R, e, em 1994, o icônico Uno Mille, que foi o primeiro carro nacional a atender às exigências do motor 1.0 para redução de impostos, reforçando ainda mais sua popularidade. A produção do Uno original durou até 2013, com diversas atualizações, sendo um dos modelos mais vendidos e icônicos da Fiat no Brasil, sinônimo de robustez e economia. Chevrolet Ômega. O Chevrolet Ômega chegou ao Brasil em 1992 como sucessor do Opala, posicionando-se como um sedã de luxo e oferecendo um nível de tecnologia e conforto incomuns na época. Fabricado pela GM em São Caetano do Sul até 1998, ele vinha com motores 2.0 e 3.0, e mais tarde, um 4.1, conhecido por sua performance e sofisticação. Em 1999, a produção nacional foi encerrada, mas o Ômega retornou ao Brasil em 2005 como um modelo importado da Austrália, baseado no Holden Commodore, com um motor 3.6 V6. Apesar de seu prestígio, o Ômega foi descontinuado em 2012 devido a mudanças de mercado e a crescente preferência por SUVs e modelos mais econômicos. Volkswagen Santana. O Volkswagen Santana foi lançado no Brasil em 1984, marcando a entrada da marca no segmento dos sedãs médios e oferecendo mais luxo e conforto em relação aos modelos populares da época. Fabricado em São Bernardo do Campo, ele vinha com motores 1.8 e 2.0 e versões que iam do básico ao esportivo. O Santana foi um dos primeiros carros nacionais com injeção eletrônica e, ao longo dos anos, ganhou diferentes atualizações estéticas e tecnológicas. Ele foi muito utilizado como táxi e frota executiva, consolidando sua imagem de confiabilidade e resistência. Sua produção foi encerrada em 2006, encerrando um ciclo de mais de 2 décadas de sucesso no mercado brasileiro. Chevrolet Cadete. O Chevrolet Cadete foi lançado no Brasil em 1989 para competir no segmento dos hatchbacks médios, trazendo um design moderno e aerodinâmico inspirado na versão europeia do Opel Kadett. Fabricado em São José dos Campos, ele rapidamente se destacou por seu desempenho e conforto, oferecido nas versões GL, SLE, GS e GSI, com motores que iam de 1.8 a 2.0 e a opção de injeção eletrônica na versão esportiva GSI. Em 1991, foi lançada a versão conversível, um diferencial no mercado nacional. O Cadete foi produzido até 1998,
quando deu lugar a outro ícone chamado Astra, mas deixou uma forte marca entre os entusiastas por sua dirigibilidade e estilo. Fiat Tempra. O Fiat Tempra foi lançado no Brasil em 1991 como um sedã médio premium, oferecendo tecnologias avançadas e um design sofisticado para a época, inspirado na versão europeia. Produzido em Betim, Minas Gerais, ele foi um dos primeiros carros nacionais com itens como injeção eletrônica, ar-condicionado digital e freios ABS, posicionando-se como um modelo de prestígio. Disponível inicialmente com motores 2.0, ganhou versões 16 válvulas e turbo, além de uma perua, o Tempra SW. Apesar de seu sucesso inicial, o modelo enfrentou desafios com a manutenção e a concorrência e teve sua produção encerrada em 1998, consolidando-se como um dos modelos mais marcantes da Fiat no Brasil nos anos 90. E aí, gostou dessa viagem no tempo pelos carros que marcaram época no Brasil? Esses modelos não são só veículos, eles fazem parte da nossa história e guardam muitas memórias. Se você também é fã desses clássicos ou tem alguma história com alguns deles, deixe seu comentário aqui embaixo. E não esqueça de curtir o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos conteúdos. E se faltou algum modelo nessa lista, conta pra gente nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima!